lá! Hoje a gente vai fazer uma exploração focada, assim, em alguns materiais de estudo bem interessantes sobre uma figura, olha, fascinante e, vamos combinar, muitas vezes super mal compreendida nas religiões afro-brasileiras, né? A pomba-gira. E vamos olhar especificamente como ela aparece na Umbanda Sagrada. Temos aqui uns módulos de estudo, uns trechos de livros, um material bem rico para a gente tentar desvendar quem ela é de verdade, pelo menos segundo essas visões. Vamos lá? Desembrulhar isso. Com certeza. A proposta é essa. Olhar para a pomba-gira como esses textos a colocam, né? Como um mistério divino, uma guardiã, um símbolo muito potente da força feminina. E a chave é justamente aceitar essa complexidade toda que as fontes trazem, porque ela é multifacetada mesmo. E um ponto, assim, crucial que salta logo de cara nos materiais é esse. Pombagira não é simplesmente uma versão feminina de Exu. Não é isso. Definitivamente não. Ela é descrita como um mistério divino por si só, que rege o desejo, os estímulos, uma manifestação do feminino com características muito, muito próprias. Um dos autores que a gente viu, o Alexandre Comino, ele é bem direto nisso, né? Ele fala, pombagira não é uma entidade demoníaca, nem uma mulher vulgar. Exato. Ela é uma força da natureza, um mistério divino, que representa a energia feminina em sua plenitude. E ele ainda complementa, achei forte isso. Ela é a deusa que habita em cada mulher. Puxa, isso tem um peso, né? Tem um peso enorme. E essa distinção é central na teologia da Umbanda Sagrada que o Rubens Saraceni apresenta, que é uma referência muito forte nesses materiais que a gente está vendo. Lá a pombagira é cultuada também como orixá, quer dizer, como uma divindade mesmo, primordial, né? Assentada no que ele vai chamar de trono do estímulo e do desejo. E é interessante notar, como você falou, que essa visão dela como orixá é algo bem particular da Umbanda Sagrada. As próprias fontes indicam que essa divindade não aparece dessa forma no culto iorubá tradicional lá na Nigéria, por exemplo, nem nas tradições bantu, onde até existe o Pambu Nígila, mas que é uma divindade masculina com funções, digamos, análogas. E por que será que surgiu essa leitura específica na Umbanda Sagrada, segundo esses estudos, né? Qual seria a necessidade de vê-la como orixá? Olha, os textos sugerem que isso veio um pouco da necessidade de ter uma divindade que representasse a essência do feminino de uma forma mais autônoma, mais forte, sabe? Sem estar necessariamente subordinada a Exu. Uma das fontes até argumenta que seria meio contraditório, né? Exu regia a linha das pombagiras, dada essa natureza delas. Entendi. E aí ela acaba sendo vista, e essa expressão aparece mesmo nos textos, como a feminista do astral, alguém que vem para fortalecer a autoestima, o amor próprio, a independência feminina. O próprio Saraceni, que é citado, a descreve como arquétipo, liberador da feminidade tão reprimida. É forte isso. É muito forte. Então tá, partindo dessa base, como é que os materiais descrevem as funções e as características dela? O que ela faz, assim, na prática? Basicamente, ela atua em algumas frentes principais, né? Que os textos destacam. Primeiro, ela é esse mistério do desejo. E aqui é importante, não é só o desejo sexual. Tá? Certo. É um impulso para realizar as coisas, para sentir prazer na vida de forma geral. É a vontade de ir atrás, sabe? Ela acende essa faísca. Depois, ela é vista como uma guardiã dos caminhos. Aí sim, muito parecido com o Exu nesse aspecto, tem esse poder de abrir e fechar portas, de ajudar a remover obstáculos. Além de guardiã, os textos também batem muito na tecla do papel de protetora, né? Especialmente das mulheres, contra injustiças, contra opressões, e também como uma conhecedora de mistérios, principalmente aqueles ligados a amor, paixão, sedução. Por isso que ela é tão procurada para essas questões do coração, imagina. Exatamente. E nessa teologia mais específica da Umbanda Sagrada, ela também teria uma atuação nos tronos divinos, trabalhando junto com Exu para buscar equilíbrio, evolução, essas coisas. E essas funções todas, elas se conectam de um jeito bem interessante através de um conceito que o Saraceni desenvolve nos textos, que é o da polaridade. Polaridade, como assim?
Ele explica que a pombagira cria um interior que ele chama de tripolarizado, em tudo: positivo, negativo e neutro. A polaridade negativa dela é descrita assim como se fosse um abismo, um lugar que absorve as nossas cargas emocionais mais pesadas, mágoas, tristezas acumuladas, até fobias. Interessante. Isso talvez explique por que as pessoas relatam se sentir mais leves, sabe? Com autoestima melhor depois de um contato, de uma consulta. É como se fosse uma limpeza energética bem profunda. Uma espécie de filtro espiritual, então. Faz sentido. E a parte positiva dessa polaridade, o que ela faz? A polaridade positiva, aí já irradia o oposto, né? O estímulo, o prazer, a alegria de viver. E a parceria com o eixo é vista como totalmente complementar. Uma das fontes que a gente leu usa uma analogia ótima, que é a da fome e a vontade de comer. Ah, boa. Pombagira traz o desejo, o estímulo a tal vontade de comer. E eixo traz a força vital para concretizar, para ir lá e fazer acontecer, que seria a fome. Um precisa do outro para a coisa andar, né? Essa ideia de desejo e estímulo leva direto para outro ponto que é muito forte nos materiais. Pombagira como símbolo de empoderamento feminino. Ela surge ali como a figura da mulher livre, sabe? Dona de si, que não pede licença para existir, nem para sentir prazer, para ser forte. Exato. Tem um trecho que diz que a missão dela é melhorar os dons femininos adormecidos por uma sociedade machista. Outro que eu achei bem marcante afirma assim: as pombagiras são mulheres que vivem em nós. E tem até uma passagem que diz: a divindade mãe foi calada pelo medo e o despreito, mas a deusa vive está em nós. É bem poético e forte. É muito potente, né? Essa ressignificação. Especialmente se a gente pensar no contexto histórico de repressão do feminino que a gente conhece. Pombagira, como está descrita aqui, ela vem e desafia esses padrões todos. Ela celebra a vida, a sensualidade, a liberdade, sem culpa nenhuma. A própria ideia de um orixá pombagira, como as fontes sugerem, parece ser uma resposta a essa necessidade de resgatar e valorizar o sagrado feminino na sua potência autônoma, sabe? Quebrando o que os textos chamam de falso moralismo e hipocrisia reinante. E essa força toda que a gente está descrevendo, ela também se manifesta de forma visual, né? Como é que Pombagira se apresenta simbolicamente segundo o que a gente leu? Os arquétipos mais fortes que aparecem são a mulher livre e independente, a sábia conhecedora e a guardiã dos caminhos. E os símbolos visuais, nossa, são muitos. Sim, a linguagem simbólica dela é riquíssima. Nas cores, por exemplo, o vermelho e o preto são onipresentes, né? Remetem à paixão, à força, mas também ao mistério, à proteção, à capacidade de absorver o negativo. Mas as fontes também mencionam outras combinações, com o dourado, que está ligado a poder, a riqueza, o roxo, que fala de transmutação. Nas flores, as rosas vermelhas são um clássico, né? Por símbolo de paixão, de beleza. O símbolo máximo, talvez. De força, sensualidade, elegância. E nas bebidas, o champanhe é muito associado, né? Especialmente o rosé ou o branco. Mas também vinhos, licores, Campari, até sucos vermelhos, tudo parece remeter à celebração, à alegria, ao prazer de viver. Exatamente. E os objetos que ela costuma portar são como ferramentas do poder dela. Espelhos, para ajudar no autoconhecimento, na revelação de segredos, joias, que simbolizam poder, autoestima, leques, para aquele jogo de sedução e mistério, punhais ou adagas, geralmente curvas, que servem para cortar energias negativas, tridéis, que mostram o domínio dela sobre os caminhos de forma similar a Exu, e figas, para proteção. Cada um tem sua função ali. E o local de poder dela por excelência, que os textos mencionam bastante, é a encruzilhada, né? Especialmente aquela em formato de T. Sim, a encruzilhada. É o ponto de encontro, o lugar da decisão, da transformação. É aquele espaço liminar onde os mundos se cruzam. E é ali que a influência da pombagira sobre os destinos se manifesta com mais força. Pelo menos segundo essa visão que os textos trazem. Um ponto importante também, que os materiais deixam bem claro,
É que não existe uma pombagira só, né? Sim. Mas muitas. A diversidade é enorme, e isso fica indicado por uma lista vasta de nomes que aparecem. Temos algumas bem conhecidas, como a Maria Padilha, muito ligada a questões de amor, de magia. Sim, talvez a mais famosa. Temos a Maria Mulambo e a Maria Farrapo, cujos nomes já sugerem superação, transformação, encontrar força mesmo naquilo que parece desgastado, né? Exato. Essa diversidade toda indica diferentes falanges, a gente pode pensar como linhagens ou grupos espirituais distintos, sabe? Cada pombagira atua sobre a irradiação de diferentes orixás, e isso acaba influenciando os nomes e os campos de trabalho específicos delas. Por exemplo, nomes ligados a cemitério, como Rosa Caveira ou Cruzeiro das Almas, podem ter uma conexão com o Obalalaê ou Yansan. Ah, entendi a lógica. Nomes de caminhos, tipo Sete Encruzilhadas, podem ter mais a ver com Ogum. Referências a locais, como Cabaré, ou a flores, como rosas, podem ligá-las a Oxum, e assim por diante. As fontes também mencionam a pombageira cigana, ligada à liberdade, à intuição, a dama da noite, aos mistérios noturnos. Olha, a lista é realmente longa. E junto com essa diversidade toda de entidades, os materiais mencionam, ainda que rapidamente, a existência de Exu Mirim e Pombagira Mirim. Dizem que não seriam espíritos que já foram humanos, mas seres encantados de outra natureza, que atuam como descomplicadores. É isso. Sim, é um campo que os próprios textos admitem ser ainda menos explorado, especialmente a pombageira mirim. A referência principal para Exu Mirim que citam é do Saraceni. Mas a menção serve para mostrar a amplitude de seres com os quais a Umbanda trabalha, né? Para além dos espíritos que já tiveram encarnação humana. De qualquer forma, voltando para as pombagiras adultas, o ponto fundamental que as fontes ressaltam o tempo todo é o respeito. São espíritos em evolução, trabalhando para o bem, e isso independe de qualquer especulação sobre vidas passadas. O foco tem que ser no trabalho que elas realizam no presente. Totalmente. E para realizar esse trabalho, elas usam uma série de elementos, como ferramentas. Já falamos dos símbolos gerais, mas tem elementos mais específicos de trabalho, né? As velas, por exemplo, são principalmente vermelhas, pretas ou bicolores. Sim, a vela concentra a intenção, né? Ilumina, conecta, e as cores direcionam a energia. E as ervas? Nossa, as ervas são um capítulo à parte. É uma verdadeira farmacopeia espiritual que os materiais descrevem. A gente pode até agrupar, né? Tem as de proteção forte, tipo arruda, guiné, pimenta. Tem aquelas que trabalham mais a atração, o amor, a sensualidade, como patchouli, rosa vermelha, malva rosa, hibisco. E tem as de limpeza profunda, como losna ou aroeira. São usadas em banhos, defumações, oferendas. É um universo. Também mencionam pedras e cristais, né? Granada e rubi ligados à paixão, vitalidade, ônix, obsidian, turmalina negra para proteção mais potente, jaspe vermelho para força vital, outras como quartzo rosa, ametista, pirita também aparecem, usadas em guias, altares ou nos próprios trabalhos. As pedras ancoram, protegem, energizam, cada uma com a sua vibração específica. O fumo, que pode ser cigarrilha, charuto, ou mesmo fumos de ervas, também é uma ferramenta importante. A fumaça, nessa visão ritualística, ela limpa e direciona energia. E os incensos, com aqueles aromas específicos como rosa vermelha, dama da noite, canela, eles ajudam a criar a atmosfera vibracional que se deseja para o trabalho. E ainda aparecem outros itens, tesouras, que um dos textos explica que tem um uso bem específico para cortar laços ou energias negativas, embora não seja algo tão comum, parece. Tecidos finos, moedas para prosperidade, dados ou cartas para consulta, imagens e, claro, o mel para adoçar, para atrair, fitas, sementes como olho de cabra ou olho de boi para proteção, força. Ufa! Cada elemento desses compõe essa tecnologia espiritual complexa. Nada ali é por acaso, sabe? O mel adoça e atrai, as sementes protegem. Tudo é usado com uma intenção muito clara para auxiliar nos mais diversos aspectos da vida das pessoas. E como é que se dá a relação entre a pombagira e o médium que a incorpora?
Os textos descrevem isso como uma parceria, né, baseada em confiança, respeito, responsabilidade e, acima de tudo, ética. O médium é um canal e as guias, aqueles colares de contas coloridas, elas são importantes nesse processo, certo? Sim. As guias funcionam como um elo de conexão visível, né? E também como um amuleto de proteção pessoal para o médium. Além disso, elas identificam a entidade pelas cores, pelos materiais usados, e como elas absorvem energias do trabalho, precisam ser cuidadas, limpas, energizadas periodicamente, como os materiais orientam. A relação em si, médium-entidade, pode ser de um aprendizado e um crescimento muito grande. Mas também deve ter desafios para o médium, né? Os textos apontam isso. Claro, com certeza. O principal desafio é manter a ética e a postura correta. Evitar a vaidade ou achar que o poder é do médium e não da entidade que está ali trabalhando. Não criar uma relação de dependência, mas sim uma parceria saudável, focada no auxílio. Outro ponto que os textos abordam é a incorporação em si. A pombagira traz uma energia que pode ser sensual, sim, ligada à força vital, à dança, ao movimento, mas as fontes reforçam que isso não deve ser vulgarizado. Entendi. Ela ajuda a trazer à tona aquilo que está reprimido, tanto em médiuns mulheres quanto homens. E um dos textos até frisa um ponto interessante. Um homem incorporar pombagira não o torna afeminado. A entidade, seja pombagira ou Exu, tende a trazer para fora questões internas do médium, reprimidas ou não. O foco do trabalho é sempre a caridade, a ajuda ao próximo, nunca o espetáculo. É uma ligação profunda, que muitas vezes vem de um afeto construído ao longo de várias experiências até de outras vidas. E uma forma comum de interação, de agradecimento também, que é mencionada, é através das oferendas, os chamados padês. Os materiais trazem algumas ideias de como prepará-los. Sim, o padê é uma forma de diálogo, né? Uma troca energética. A base geralmente é farinha, pode ser de mandioca ou de milho, que representa a sustentação, a terra. Aí se mistura com outros elementos, dependendo da intenção. O dendê traz vitalidade, o mel atrai doçura, amor, gratidão, prosperidade. Frutas, flores, bebidas entram com suas simbologias de celebração, paixão, beleza. E tem padês para fins específicos que são descritos, né? Para atração financeira, com milho, mel, moedas, canela. Para o amor próprio, com pétalas de rosa, perfume. Para abertura de caminhos amorosos, com vinho, moedas. Ou simplesmente um padê de agradecimento, com flores, champanhe e cigarrilha. A ideia é misturar os ingredientes com fé, com intenção, e entregar em locais de força, como as encruzilhadas, geralmente acompanhado de velas. Mas aqui, olha, vem um alerta crucial, que é repetido enfaticamente nos textos. Pombagira abomina, odeia trabalhos de amarração amorosa. Ah, isso é importante deixar claro. Importantíssimo. Quem pede ou faz isso em nome dela está cometendo um erro muito grave e está atraindo consequências negativas para si mesmo. As fontes são muito claras quanto a isso. Ela é uma defensora ferrenha do livre-arbítrio no amor. O padê serve para agradecer, para pedir ajuda legítima, saúde, trabalho, equilíbrio, proteção, mas nunca, jamais, para forçar a vontade de outra pessoa. Usar a energia dela para isso é um desrespeito profundo. Entendido, recado dado e muito importante. Então, para quem se aproxima com essa postura correta, ética, respeitosa, quais são os benefícios que os textos apontam? Eles listam vários. Empoderamento pessoal, autoestima, confiança, autonomia, proteção contra energias negativas, auxílio em questões amorosas, mas sempre de forma ética. Abertura de caminhos em diversas áreas, trabalho, finanças, desenvolvimento da intuição, apoio emocional, quase como uma conselheira espiritual, né? Os benefícios potenciais são muitos, sim, mas a chave é sempre a abordagem. O respeito, a responsabilidade, a intenção voltada para o bem e para a evolução de todos os envolvidos. O conhecimento como esse que a gente está buscando aqui ao analisar essas fontes é fundamental para quebrar preconceitos e permitir uma interação que seja consciente e positiva com essa força tão potente.
Que exploração intensa que a gente fez por esses materiais, hein? Fica muito claro que a pombagira, nessa visão da Umbanda sagrada que foi apresentada aqui, é, nossa, infinitamente mais complexa e rica do que aqueles clichês redutores que a gente vê por aí. É uma força feminina potente, ligada ao desejo que move a vida, à proteção, ao empoderamento, à superação, uma figura para ser compreendida com estudo e, como os textos não cansam de repetir, com muito, muito respeito. Sem dúvida alguma. E essa jornada pelos materiais talvez nos deixe com uma reflexão interessante, né? Para levar para casa. Se a pombagira representa, como a gente viu, essa quebra de repressões, essa celebração da vida e a reivindicação de uma força feminina, e masculina também, por que não? Mais autêntica, mais dona de si, que repressões, sejam internas ou mesmo sociais, cada um de nós talvez precise encarar para viver de forma mais plena, mais livre, mais verdadeira. Fica a provocação aí para a gente pensar um pouco. Uma excelente questão para levar daqui, sim. Bom, agradecemos a companhia de todos nessa análise focada nos materiais sobre pombagira na Umbanda Sagrada.